Está começando agora o Arrumando a Casa, a sua revista semanal sobre decoração, homestaging, bem-estar e tudo de bom que pode fazer muita diferença na sua casa e na sua vida. Quem não gosta de uma casa bem arrumada? Todos nós. Mas para a gente ter uma casa bem arrumada, o que a gente precisa antes? Para poder ter força para arrumar essa casa, a gente precisa ter o nosso corpo também em total harmonia. E para isso, hoje, a gente vai falar com o fisioterapeuta Paulo Henrique, especializado em acupuntura. Sim, gente, acupuntura. Para mim, acupuntura é uma novidade. Entre aspas, porque eu já fiz uma vez só, mas eu sei muito pouco de acupuntura. Eu sei que é uma arte milenar chinesa, Sim. né, Paulo? E que ajuda muitas pessoas na saúde, no bem-estar, em tudo, né? Sim. Paulo, eu agradeço muito você estar aqui hoje no Arrumando a Casa com a gente. Gente, e depois da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo, eu vou viver uma experiência de acupuntura. Então vamos lá. Paulo, mais uma vez, obrigada por estar aqui. Paulo, Eu que agradeço o convite. você pode contar um pouco pra gente da sua história? Como que você se tornou um acupunturista? É uma história até curiosa, porque antigamente eu não acreditava em acupuntura, não. Eu achava meio balela. Antigamente, eu Balela! achava meio balela. Aí, na faculdade, no curso da fisioterapia, onde que eu fiz, tem na grade curricular medicina chinesa, né? Sim. Era a base da medicina tradicional chinesa. E aí uma professora me mostrou, eu falei, meio assim, meio descrente, e eu vi que o negócio dava certo. Aí eu falei, opa, esse negócio é curioso. No final das contas, acabei me apaixonando por isso. Estudo isso desde 2011, medicina chinesa. Sim. Essa professora, ela virou minha mãe de profissão, porque assim, eu admiro ela demais, a Baroni. E fiz o meu mestrado, também usei a acupuntura, fiz a minha pós-graduação antes do mestrado, né? Fiz outras pós-graduações na área da medicina chinesa. E, inclusive, no mestrado eu usei a acupuntura em ratos. A gente fez uma avaliação da parte... Acupuntura em ratos, tá? a gente fez uma avaliação da glândula pineal, o que a acupuntura fazia com isso, né? Foi bem interessante o resultado que eu tive e acabei assumindo a cadeira dela de professora. Ela se aposentou e passou a cadeira dela de medicina chinesa para mim. E eu leciono até agora. Vou virar coordenador de curso Parabéns, de Paulo! acupuntura, bastante coisa. E pro resto da vida eu vou estudar e eu amo isso. Eu acho muito interessante, bem legal. Eu também acho. Mas no início eu falei arte milenar chinesa, é mais uma Sim. medicina ou a gente pode colocar como arte também? Cara, assim, quando a gente parar para pensar, é uma área da saúde, né? Mas também tem toda essa questão da história, ela é muito baseada na história da medicina chinesa, ela é muito baseada no taoísmo, então tem muitas coisas, assim, vai unificando várias coisas. Aí tem gente que usa arte chinesa, tem gente que utiliza o termo medicina chinesa, tem gente que utiliza vários termos para isso, ou medicina oriental, já ouvi também isso. Aqui no Brasil a gente chama de práticas integrativas e complementares na saúde. Tá? Nossa, A acupuntura entra nisso. Prática integrativa, Complementar em saúde. É um as termo diversas longo. técnicas da medicina chinesa, elas entraram nisso, né? Nas PICs, né? Tá. E está crescendo bastante aqui no Brasil, o pessoal tem usado bastante, tem na parte ambulatorial, a gente tinha conversado anteriormente, né? O pessoal também tem na veterinária, os bichinhos se sentem muito bem fazendo acupuntura. Inclusive, e outras técnicas. eu perguntei para o Paulo, a gente estava conversando antes e quando ele falou dos pets, né, fazer acupuntura em pet, não é o nosso assunto principal Sim. aqui. Mas a minha primeira reação foi, mas como que a gente deixa um pet quieto para fazer? Sim, sim. Né? E o Paulo falou que eles ficam tão bem, eles gostam tanto que eles ficam quietos. Não são todos, mas assim, a maioria se sente bem, aceita legal. E, assim, é uma curiosidade minha, a gente está falando da milenar chinesa. Sim. Você pode contar um pouquinho como começou a história da acupuntura?
Porque eu não faço Ixi, ideia. vai levar muito tempo, mas Dá para assim, resumir, Paulo? é, eles começaram no primeiro imperador, viu que tinha algumas, o povo às vezes ficava Ah, doente, e aí eles começaram a estudar formas de tratar a população. Tem várias histórias em relação a isso, né? E aí eles foram evoluindo as técnicas, foram conhecendo os pontos de acupuntura, foram diversificando técnicas. Tem técnicas como Qigong, Tai Chi, fitoterapia utiliza bastante. Aí, conforme foi evoluindo, foi para outras técnicas, como os microsistemas, que o pessoal conhece bastante, aquela auriculoterapia, aquelas sementes da orelha. Você já viu as pessoas usando isso? não sei o que é isso. A auriculoterapia é uma das técnicas oriundas da medicina Tá. chinesa. A gente vai olhar aqui na nossa orelha, no Hum, pavilhão auricular, a gente tem todo órgãos, vísceras e partes do corpo. A gente chama sei. isso de microsistema. Então a gente tem nesta pequena parte do corpo, uma somatotopia, né? Essa pequena parte eu tenho o corpo todo. Então eu posso usar aqui para tratar. Nossa. A gente usa muito princípios de reflexologia nessa parte assim. Interpodal, que a gente usa pé, mão, Paulo, para reflexologia, mim tudo é tudo novidade novidade? aqui, Ah, ó. então, Tá? existem diversas técnicas. Essa é um dos microsistemas da orelha. Então, assim, a gente tem, por exemplo, ponto do joelho. Utiliza aqui para fazer a parte reflexa no joelho, para tratar E pro problemas do joelho, joelho, tá? tá? Aí o corpo entende que quando você está estimulando essa área, que é uma área reflexa, ele começa a produzir anti-inflamatório, analgésico de forma endógena, porque você, meio que, entre aspas, está enganando o teu organismo para ele entender que aquela região está com problema, e ele começa a produzir para tratar aquela área. Claro que tem outras técnicas, você não vai dispensar usando o tratamento do fisioterapeuta, Sim, do educador físico, do médico, por isso que a gente fala de técnicas complementares, a tá. gente vai complementando, um vai ajudando o outro, Uhum, entendeu? A gente não vai descartar, tá? uhum. E assim, falando da acupuntura, ah, hoje em dia eu acho que mudou muito, né? Porque lá, há uns anos atrás, a acupuntura não era vista como é atualmente. As Uhum, pessoas tinham os que acreditavam, tinham os que não. Mas, sim. e muita gente, eu acredito, posso estar falando até besteira, tem medo de agulha, por isso que não faz, Sim, sim. né? É que tem muito essa questão cultural. Aqui no Brasil a gente tem muito esse costume de ter medo de agulha. Sim. Não sei, se seus avós, seus pais faziam isso com você, tipo, você não estava se comportando, aí falou assim, ah, eu vou te levar lá no médico para tomar uma injeção. Lógico, é verdade. A gente sempre teve Então, isso quando era criança. e aí às vezes isso ficou tão implícito na gente que a gente vê uma agulha e você fala assim, meu, eu tenho que ter medo disso. Muitas vezes você vai levar uma criança para tomar vacina. Uhum, Às vezes a mãe e o pai estão assim se tremendo por causa da agulha, porque já é, sabe que a criança vai sentir dor, e a criança olha assim e fala, pô, meus pais que teoricamente eles me protegem, eles estão com medo daquilo, então aquilo é ruim, então aquilo está chegando mais perto de mim, então vamos chorar. Então a gente já tem essa questão. Lá para eles, lá na China, Japão, para eles é cultural as agulhas, é costume eles usarem as agulhas. sim. Então para eles estão de boa. Tem gente que não gosta de agulha lá? Tem, óbvio, em todo Em lugar todo tem. lugar é. Tem gente que não se dá bem com elas, tá? Uhum, Mas aqui no Brasil é mais comum por causa disso. A gente tem essa cultura de não gostar. Se a gente for parar para pensar, a agulha de acupuntura ela é muito fina. uhum. É Eu bem ia mais falar fina do que isso. uma agulha de seringa, essas coisas. É diferente, tá? Mas tem gente que tem medo. Tem Normal, gente faz que tem parte. medo, é. E quando a gente trata com acupuntura, assim, eu vou fazer um tratamento, vamos dizer. E supondo, eu tô com muita dor nas minhas costas, Sim. na minha lombar. Como que você, assim, eu cheguei para você, Paulo, eu tô com muita dor na minha lombar. Como que você faz? Como que é esse processo? Você não chega, eu não chego lá e você fala, tá com dor na lombar, uma agulha aqui, outra aqui, outra aqui. Você vai fazer uma análise, né, Sim, com a sim, a gente faz pessoa, uma uma avaliação. avaliação. Normalmente o que eu faço? Como eu já sou fisioterapeuta de formação de base, eu já vejo primeiro como que tá a parte física. Tá. Vou ver, vou testar, vou ver como tá a musculatura, vou fazer teste ortopédico para ver como é que tá, se é com algum movimento que ela faz. Eu sempre pergunto, qual movimento piora, quando que começou, há quanto tempo tá, melhora Hum, com calor, melhora com frio, como que é, para poder entender como é que é essa dor. Faço a palpação do lugar para ver quais são os pontos tá. dolorosos, e aí depois eu já vou partir para os pontos também de Uhum. acupuntura.
Aí eu vou palpando pontos de acupuntura para ver se aqueles pontos que podem estar associados a outras condições, se é ali que está doendo. Aqui que dói? Ah, tá, beleza. Então aí eu vou no pé, procuro um ponto que tem a ver com dor lombar no pé. Isso aqui aí é um órgão e víscera da medicina chinesa. Ah, isso está doendo? Ah, não está doendo. Aí eu já descarto. Ah, então não é por esse caminho que eu tenho que ir. E eu vou palpando, procurando, fazendo pergunta e fazendo várias avaliações da medicina chinesa para poder chegar num denominador comum. Tá. A gente faz a palpação do pulso, pulso radial, que aí a gente vê como que estão os órgãos e vísceras da medicina chinesa. A gente vê a língua, a gente faz uma avaliação da língua. E o que a língua diz isso? Então, nessa parte superior da língua, quando a gente olha, a gente vê todos os órgãos e vísceras. Então, assim, na ponta a gente tem coração, um pouquinho atrás a gente tem pulmão, nas laterais, fígado, vesícula biliar. No centro da língua a gente tem estômago e baço, e no fundo a gente tem rim, intestino grosso, intestino delgado, alguns outros órgãos. É estranho a gente falar isso, só que na visão da medicina chinesa, os órgãos e vísceras extrapolam muito o que a gente vê. Porque assim, a gente pensa que o coração é um órgão só que bombeia sangue, tá? Não, eles pensam como um órgão que também tem a ver com as emoções, tem a ver com vasos sanguíneos. Então, ele tem outras coisas que ele faz também, e a gente vai avaliando isso. Tá. E para quem ficou interessado no trabalho do acupunturista e fisioterapeuta Paulo Henrique de Oliveira, o telefone de contato dele é o 13 99 731 9095 e o Instagram é @ph.fisioacp. Você vai dar um jantar formal? Comemorar uma data importante em casa? Ou ainda fazer uma surpresa para o aniversário de quem você ama? Nessa hora, uma ótima solução para uma mesa linda e inesquecível pode estar na locação. Hoje eu estou aqui com a Dani da Põe a Mesa Locações. Dani, prazer enorme estar aqui com você. Igualmente. E a Dani, ela tem uma empresa, gente, de nada mais, nada menos de locação de mesa posta, né, Dani? É isso. Conta pra gente como que você entrou nesse negócio, né? Que é um negócio. Sim, sim. Na verdade, mesa posta sempre fez parte da minha vida. Desde criança eu sempre montei mesa posta e sempre adorei. E eu percebi que hoje as pessoas têm pouco espaço em casa, os apartamentos são cada vez menores, né? Os apartamentos hoje têm esse conceito de espaço gourmet, muito entretenimento na parte, né, do prédio, mas os apartamentos estão menores. Sim. E com isso ninguém tem espaço para guardar as coisas, né? Além disso, para você montar uma mesa, você despende de um valor muito alto. Exatamente. Que às vezes você vai usar uma única vez, você não fica querendo repetir a louça sempre. Então, eu falei, gente, vou começar a alugar a mesa posta, porque isso possibilita que as pessoas, dentro de um custo mais acessível, consigam ter uma variedade em casa de forma prática e sem muito trabalho. Porque você imagina, eu entrego a louça toda higienizada, tudo limpo, tudo arrumadinho, vai até você, eu mando entregar na porta da sua casa, você só recebe, geralmente... se a pessoa quiser, ela tem a opção dela mesma montar ou de ter o serviço de montagem. Você faz esse serviço de montagem? Faço o serviço de montagem. Então, eu quero montar uma mesa, mas não gosto de montar, ou às vezes, por exemplo, é batizado do meu filho e eu vou estar no salão, não vou poder ir, então eu vou lá e deixo tudo pronto. Não, eu mesma vou montar. Dentro, quando eu entrego a mercadoria, existe um flyer que vai com a composição montada. Nossa, fantástico. Então já vai os talheres, a posição correta dos talheres, a composição, como que coloca a taça, como que é feito o prato. Basta copiar. Vai uma fotografia, identificando qual item que está indo e onde ele é colocado. Então, você simplesmente reproduz aquilo que está na foto. Fantástico. E em 2 minutos, sua mesa está pronta para receber seus convidados. Tá, aí você, a pessoa vai... Por exemplo, eu vou locar com você. Eu entrei em contato com você, aí eu vou falar, né, qual é a intenção do meu jantar, da minha festa, o estilo também. Aí você vai fazer... Como que a gente chega na conclusão? Você me manda fotos? Como que é esse processo? Exatamente. Essa é a minha dúvida. Exatamente. A primeira coisa é a pessoa se identifica e fala para qual ocasião que ela quer. Uma vez
que ela me dá essa ocasião, ela me fala, eu quero composição completa ou eu tenho alguns itens na minha casa e gostaria de mesclar com os seus itens. Então, quando ela vai mesclar, ela me manda uma foto do que ela tem em casa. E dentro do que ela tem, eu procuro algo na minha casa que é bem parecido, bem semelhante, faço a composição e mando para ela. Não, eu não quero, eu quero locar a mesa toda e eu não tenho as coisas que eu gostaria de... Dessa vez eu não quero usar nada da minha casa. Então, eu monto a composição personalizada para cada um. Tá. Fotografo, mando pelo WhatsApp e aí a gente vai montando e adequando dentro do gosto da pessoa. Nossa, muito legal então, isso. se precisar, eu monto 3, 4, 5, 10 vezes até ficar... Não, agora essa é a mesa perfeita, é a mesa que eu gostaria de estar na minha casa. Aí ela recebe, ela tem quantos dias para devolver? Isso, aí que é o prazo? Funciona assim. A gente entrega um dia antes do evento, né? Durante o evento, a pessoa fica com a louça e no próximo dia útil, então, por exemplo, se a pessoa aluga num sábado, para um jantar no sábado, essa louça é recolhida na segunda-feira, tá? E isso até possibilita, por exemplo, Natal, que as pessoas recebem 24 e 25. Ela usa a louça no dia 24, à noite, e no dia 25 ela repete Também, a louça, né? É Isso ótimo. sem pagar mais por isso, porque a louça fica disponível para a Sim. pessoa durante todo aquele período. Nossa, E então esse aí, no período é próximo ótimo. dia útil, ela me devolve. Então é perfeito, né? Para alocar no período de Natal e de Ano Novo. Sim, sim. Porque ela- a pessoa consegue usar tanto em 24 como 25 e depois 31 e primeiro, que às vezes a pessoa reúne também no dia primeiro para almoçar, exato, receber a família em é. casa, os amigos, Muito bacana. né? E a questão de toalha, ela tem que devolver para você lavado, já higienizado ou não? Não. Porque é um ponto que as pessoas devem pensar, sim, né? sim. O que acontece? A gente, louça, até por uma questão de higiene, eu peço que me devolva lavado, porque carregar a louça suja de alimento é desagradável. Agora, tudo tecido, guardanapo, toalha, aí tudo é devolvido sem lavar. Então, chega lá na minha casa e aí eu mando para a lavanderia. Então, nem esse trabalho você não tem. Porque você usa... Porque, às vezes, a pessoa tem uma preocupação, né? Ah, guardanapo de pano, de tecido, dá muito trabalho. Não, você pode usar à vontade, depois você me devolve sujo e eu faço o trabalho E todo ele já para vem você. passadinho também. Passadinho, arrumadinho. Não precisa Quando a fazer pessoa nada. aluga o porta-guardanapo, eu mando até assim, montadinho, já para a pessoa só posicionar no prato. Nossa, é fantástico. Então, gente, se você tá aí pensando realmente, vou dar uma festa, vou dar um jantar, não tenho o que fazer, não tenho louça na minha casa, é simples. Dani, deixa o seu Instagram, o seu contato pro pessoal. Meu Instagram é Põe a Mesa Locações. Vocês podem me chamar lá, me seguir e me chamar no direct ou no meu WhatsApp. Lá tem um link que vai direcionar vocês até meu WhatsApp. E aí vocês me ligam, que aí a gente faz um atendimento super personalizado e consegue montar a mesa dos seus sonhos. Eu levo até você. E no próximo bloco, você fica sabendo o que é arquitetura afetiva. Água caindo no piso laminado? Relaxa, deixa molhar. Os pisos Eucaflor contam agora com a exclusiva tecnologia AquaResist. Com 24, 48 e até 72 horas de resistência à água. New Evidence, Max Elegance e Gran Elegance. Eucaflor, o piso laminado que resiste à água. Acesse o QR Code e saiba mais. Você já ouviu falar em arquitetura afetiva? Parece ser muito lindo, né? O que você pensa? Um lugar aconchegante, gostoso. Mas será que isso será realmente um discurso que as pessoas estão falando hoje em dia, que não existe, é uma tendência, é um modismo? O que será que é? Eu não entendo. Eu sempre gostei daquela coisa afetiva, do ambiente afetivo, aconchegante. Mas para gente desmistificar isso, hoje eu trouxe
a Patrícia Viegas, que é engenheira civil e designer de interiores, no Arrumando a Casa. E o Arrumando a Casa está sendo gravado aqui na cidade de Santos, na agência de publicidade e marketing WordCom, a melhor e maior da Baixada Santista. Pati, obrigada por ter aceitado o seu convite hoje no Arrumando a Casa. Eu fico muito feliz de recebê-la. Eu que agradeço o seu convite. Estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de poder falar sobre esse tema que, assim, está no meu coração. Exatamente por isso que eu pensei em você para esse tema. Foi exatamente isso. Mas, Paty, antes da gente começar a falar, né, da arquitetura afetiva, dessa afetividade toda, você pode contar um pouco para a gente a sua trajetória, como que você entrou no designer de interiores, engenharia civil, com arquitetura, enfim. Bom, vamos lá. Eu sou Patrícia Viegas, eu sou formada desde 98 em engenharia civil, mas antes de fazer engenharia civil eu queria ter feito arquitetura. Só que eu achei que eu não ia dar conta, né? Então eu fui fazer engenharia civil. Então hoje, depois de engenharia civil, eu fiz design de interiores e hoje eu tenho um lema, né? Eu falo que eu sou engenheira de formação, designer de profissão e arquiteta de coração. Muito bem. Porque nossa. eu acho que eu abraço tudo e eu gosto de tudo, né? Então, mas hoje eu me especializei mesmo em design de interiores. Eu trabalho, esse é o meu trabalho, trabalhar com projeto e obra de interiores. E a Patrícia, ela é de São Paulo, mas você faz projetos Aonde o cliente estiver. Maravilhoso, Nós vamos. né? Até Com na certeza. Itália. Isso eu já sei, que até na Itália. Só que eu não vou contar aqui pra vocês, senão a conversa vai ficar muito longa hoje aqui. Fica pro próximo. Deixa pro próximo, tá? Porque hoje a gente tá falando de arquitetura efetiva e não de turismo. Paty, vamos lá. Mas o que é, afinal, a arquitetura afetiva para você? Você acha que é conceito ou é alguma coisa assim, uma modinha? É uma coisa que veio para ficar? Ou as pessoas, como muitas pessoas, né, escutam falar, eu também vou fazer na minha casa um cantinho afetivo. Só por moda, só por na verdade, impulso. Eu entendo a arquitetura afetiva mais como uma abordagem. Como a gente trabalha o projeto para o cliente. Então, ela parte do princípio de uma escutativa. Uhum. Eu preciso entender quem é aquela pessoa, quais são os rituais daquela pessoa, quais as memórias daquela pessoa e o que ela quer sentir na casa dela. Certo. Então, o afetivo entra nessa escutativa. Não é um estilo de arquitetura, mas é uma abordagem mesmo. É como a gente desenvolve esse projeto para que ele fique afetivo, para que ele toque o coração. Pode ser um estilo de vida ou não? Não chamo de estilo de vida. Realmente assim, eu acho estilo de vivência. Porque o afeto não é uma tendência. Né? Por mais que hoje a gente ouve falar, arquitetura afetiva, design afetivo, todo mundo fala isso, mas eu acho que não é uma tendência, porque o afeto é uma necessidade humana e sempre existiu. Sempre. O lar da gente precisa ter esse afeto para que a gente o reconheça como realmente um lar. Quando a gente se sente bem num espaço, é porque ele tem um afeto. Sim. Ele te traz uma sensação boa e calorosa. É assim que eu entendo. Certo. Como, assim, você acabou de falar que o afeto sempre existiu. Sim. Isso assim, não resta dúvida. Mas, assim, e quando aquele cliente vem, né, e ele tem muito apego pela parede que era da vovó, e ele não quer modificar, mas mesmo para você que vai criar um projeto de arquitetura afetiva, um design afetivo, como que você lida com isso? Porque às vezes aquela parede que era da vovó não vai condizer com o seu projeto, e não tem a ver mais com a vida da pessoa também. Então, aí que entra o papel do profissional. Porque eu acho assim, que a memória afetiva, a memória daquela pessoa, ela não tem que entrar como um obstáculo ao projeto, mas sim como uma inspiração no seu projeto. Talvez ele não caiba ali, aquela parede da vovó não vai caber exatamente
como a pessoa idealizou ou como ela tem na memória dela. Mas o profissional consegue traduzir aquilo em um outro, talvez até transformar aquela memória em um outro ponto dentro do projeto que, sim, resgate a memória, que a pessoa tenha aquilo no coração, mas não necessariamente tem que ser igual. Paty, a gente vai chegar num momento muito bacana. Você pode dar uma dica? Você que trabalha com design afetivo, dá uma dica para quem está assistindo a gente? Eu acho assim, que a gente precisa sempre lembrar daquilo que faz sentido pra gente. O que aquele objeto te traz de sensação. Então, vamos supor, de repente, eu tenho lá uma coleção, uma série de cartas que eu troquei, sei lá, com a minha avó. Eu tenho objetos que eu trouxe de uma viagem. Aquilo lá, tudo, eu posso colocar num único cantinho em casa. Eu posso colocar numa bandeja, por exemplo, em cima de uma cômoda ou em cima de um buffet da sala de jantar. O importante é assim, que a gente tem que lembrar sempre que aquilo tem que te tocar de alguma forma. Não é comprar por comprar ou simplesmente, vou colocar aqui porque era da minha avó, mas, eu nem gostava da minha avó, ou então, eu nem gostava, que saco esse negócio, ela me deu, mas eu não gosto. Não, aí não adianta, né, gente? Não, então, assim... Não é nem afetiva, né? negócio... A arquitetura, eu não vou falar a palavra aqui, mas assim, não gostar da avó, eu acho que eu exagerei, mas vamos supor... Não existe, né? Você tem que ser uma coisa assim, que você realmente te toque. Lógico. Não simplesmente porque... Sim. Bom, gente, tá aí. Ficou a dica da Patrícia Viegas, engenheiro civil e designer de interiores, hein? E então, gente, no fim das contas, o que vocês acham? Que a arquitetura afetiva é discurso bonito ou realmente ela é uma verdade sentida? Deixa aqui o seu recado pra gente, que a gente vai ficar muito feliz. E se você tiver alguma sugestão de pauta, pode também mandar pra gente, que a gente convida quem vocês estiverem pensando no tema e trazemos aqui para vocês escutarem. Patrícia, Pátia, que eu tô acostumada a chamar ela de Pátia, mas aqui é Patrícia. Patrícia, Pátia, pode ser Pátia, é mais afetivo. Foi muito leve, foi muito profundo o nosso videocast, podcast do dia. Muito obrigada. Foi muito bom, eu agradeço muito a sua presença aqui. A Patrícia veio de São Paulo para cidade de Santos, como eu gosto de falar. Essa cidade tá um dia lindo, não tá? Tá. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou passear com ela um pouquinho depois. Certo. Vou mostrar a cidade para ela, porque Santos tem que ser mostrado. É isso, gente. A gente fica por aqui com mais um Arrumando a Casa. Aquele programa, aquele videocast, podcast, que a gente não fala só da nossa casa física, mas a gente fala do nosso corpo também, que é a casa mais importante que a gente tem. É a nossa casa sagrada. Até mais e até o próximo. E no próximo bloco você vai ver quais são os cuidados mais importantes com a nossa casa no verão. É rapidinho. Água caindo no piso laminado? Relaxa, deixa molhar. Os pisos Eucaflor contam agora com a exclusiva tecnologia AquaResist. Com 24, 48 e até 72 horas de resistência à água. New Evidence, Max Elegance e Gran Elegance. Eucaflor, o piso laminado que resiste à água. Acesse o QR Code e saiba mais. O verão já está aí e, como sempre, deve ser uma estação de dias muito quentes. Por isso, devemos ter alguns cuidados especiais com a nossa casa para poder enfrentar o calorão com muito mais conforto. Dias quentes, noites abafadas e algumas chuvas repentinas são a cara do verão. Com isso, sempre é bom mudarmos alguns hábitos ou tomar alguns cuidados, principalmente com a nossa casa. Nos dias mais quentes, crie correntes de ar ao abrir portas e janelas em lados opostos durante o dia.
À noite, as portas e janelas abertas também ajudam a resfriar os cômodos. Se o sol estiver muito forte e incidindo sobre os ambientes, feche cortinas e persianas. O mais recomendável é que sejam de tecidos leves e claros, como linho e algodão. Aparelhos de ar-condicionado e ventiladores precisam ser limpos constantemente. Limpe ou troque os filtros do ar-condicionado e higienize as pás dos ventiladores, especialmente os de teto. Se ainda tiver lâmpadas do tipo incandescente, troque pelas de LED, já que elas não geram calor. Plantas ajudam na decoração e purificam o ar, mas não se esqueça de que nos dias mais quentes elas também precisam de água e outros cuidados. Na cozinha e áreas externas, o cuidado é com o lixo e a proliferação de insetos. Mantenha tudo sempre bem acondicionado e evite água parada. Com esses cuidados, o verão será uma estação cheia de vida e alegria, para você e para a sua casa também. E o Arrumando a Casa termina aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima edição.